Finalmente chegou julho. Parece que junho passou de ré devido a toda essa demora e falta de catalisadores e animação no mercado cripto. Mas julho pode ser muito diferente porque temos catalisadores positivos como o ETF de Ethereum, entre outros pontos que a gente vai analisar junto aqui, porque está chegando a hora de fato da segunda onda começar a acontecer. Aquilo que eu já havia falado para vocês, aquele período pós-halving. Então chegou finalmente julho, os catalisadores estão aqui, então a gente vai dar uma analisada de fato dessa reversão de mercado e essa segunda onda que está chegando. Tudo que eu preciso aqui é só um likezinho, 2 segundinhos do seu tempo, já me ajuda muito aqui e vamos cair aqui para dentro então, sem mais enrolações, tá? O que nós temos aqui que é muito importante da gente entender? Nas últimas semanas vocês entenderam aquilo que eu sempre falo, o conteúdo aqui do canal, ele é acumulativo para a gente surfar esse ciclo junto, para você aprender cada vez mais, se posicionar como investidor cripto de verdade, então se inscreve no canal para você não perder nada, tá? Nos últimos vídeos nós falamos muito sobre as quedas que estavam acontecendo devido a 3 fatores específicos aqui. Primeiro de tudo, aquela manipulação dos institucionais. Segundo, a venda dos mineradores. Terceiro, a venda dos próprios long-term holders, daquela galera que estava em lucro já. E em quarto, como uma consequência desses 3 pontos, seriam as ondas de liquidações. Nós temos justamente aqui, ó, esses ETFs inflows e essas vendas que nós tivemos dando uma regulada. Nós temos aqui, ó, long-term holder spending, ou seja, as vendas dos long-term holders e as vendas dos mineradores. Nós tivemos vendas massivas aqui, ó, muito grande. E os outflows do GBTC, vendas do GBTC, também foi muito grande, que é esse vermelhinho aqui. Mas perceba que nós ainda não temos essa onda, às vezes maior que isso daqui, ou pelo menos na mesma proporção aqui. Nós temos uma onda muito menor, ou seja, isso mostra que as vendas estão se acalmando, que as vendas estão parando e o lado da demanda voltou a aumentar justamente nesse período aqui que nós estamos agora podendo ter uma segunda onda de demanda e levar esse preço mais para cima aqui. Outro ponto que a gente pode ver muito isso, eu mencionei para vocês a semana passada, é a questão da volatilidade do preço do Bitcoin. Quando nós tivemos essa volatilidade nos mínimos, nós tivemos explosões de preço depois de certa forma positiva, como nós tivemos aqui e como nós tivemos já durante essa fase de acumulação, esse período volátil muito baixo aqui. Estamos justamente nesse período de baixa volatilidade, com medo no mercado, então isso é muito importante da gente olhar para a manada e falar, não vou com a manada, vou aumentar o meu VISIAT, tá? E vou, de fato, começar a olhar para outro lado do mercado que a maioria não está olhando, a maioria está com medo. Então, quando a gente tem esses momentos de volatilidade, mostra-se, de fato, bons momentos de oportunidade de compra aqui. E o outro ponto é justamente o hash rate aqui do mercado cripto do Bitcoin, como a gente pode ver. A última vez que nós tivemos tão baixo assim foi lá em 2022. Quem estava aqui em 2022 comigo, surfando o ciclo do bear market, quando deu FTX, eu falando que era fundo e me chamando de doido, tava comprando Bitcoin todo dia aqui. Então, nesse momento, foi quando a gente teve uma queda grotesca, justamente no hash rate aqui. O que nós tivemos depois? Um período de alta, de recuperação de mercado. A outra vez que nós tivemos uma queda no hash rate foi justamente aqui, ó. Depois que nós tivemos essa queda, o que nós tivemos? A alta de mercado. Nesse momento, meus queridos e queridas, nós tivemos um drawdown, uma queda nos mesmos patamares praticamente que a FTX lá em 2022. Nós estamos aqui, ó, meus queridos e queridas. E perceba que todo o movimento posterior dessa queda aqui foi de alta, dessa queda aqui foi de alta também. Então, aqui nós podemos ter justamente mais um indicador de que estamos aí na beira da explosão dessa segunda onda. Foi justamente o que eu já falei lá no meu Instagram oficial, tá? Eu não tenho Telegram, não caio em golpes por aí, não existe dinheiro fácil, eu não vou entrar em contato com você e investir por você, tá? Nós temos aqui justamente no meu Instagram, que vai estar aqui o link oficial no comentário fixado, nós temos o seguinte, ó, o Bitcoin ele sempre caiu nesse momento em ciclos passados e sempre foi a última queda antes de fato da verdadeira alta, que é justamente esse momento aqui. Quando nós temos a dobrinha, o Bitcoin no halving sempre esteve aqui nesse período vermelho, nesse primeiro ciclo, no segundo ciclo também vermelhinho nesse momento, no terceiro ciclo vermelhinho nesse momento, e agora nós estamos no quarto ciclo vermelhinho nesse momento, para então a gente ter
as explosões de preço que nós tivemos em ciclos passados. Nós temos o mercado que está em acumulação há meses, o ETF de Ethereum que vai começar a ser negociado, possivelmente a corte de taxa de juros vindo aí. Então tudo isso daqui acaba tendo muitos catalisadores positivos para a gente vir para essa segunda onda de alta. Vai ter o ETF de Solana? Existe a possibilidade, mas eu já fiz um vídeo explicando que isso seria de fato muito difícil de acontecer, então calma, Solano, segura os ânimos aí, tá? Seria muito bom se de fato a gente tivesse esse ETF sendo aprovado, mas nem o de Ethereum começou a ser negociado ainda, então vamos ter um pouco de calma aqui. E outro ponto que nos mostra é que apesar de nós estarmos tendo uma grande queda no mercado, uma fase de lateralização, o mercado cripto, a movimentação, os usuários não param de crescer. A gente tem cada vez mais adoção. Arbitrum subindo bastante, Base destruindo, que é essa camada azul mais grossa aqui, Solana voando, que é essa parte mais roxa, e Linea chamando um pouco de atenção, quem sabe por causa do estímulo, do incentivo do airdrop ali. Então todos os sinais nos mostram que estamos esticados. Foi justamente aquele exemplo que eu dei no vídeo passado para você do elástico, que ele está super esticado. E uma vez que ele solta, a alta ela acaba sendo muito maior, tá? Então, olhando agora sobre a perspectiva macro, porque o que a gente vê on-chain estamos, de fato, à beira dessa segunda alta, agora com todas essas vendas passadas, mineradores, long-term holders, institucional, as funding rates agora estão negativas, então o cenário está se pintando agora mais positivo, embora nós ainda temos catalisadores negativos, como é o caso da Mt. Gox, que eu mencionei para vocês no vídeo passado. Na minha visão, não vai ser um despejo tão grande quanto o mercado está esperando. Isso, inclusive, se acontecer, pode ser positivo para o mercado, porque se o mercado está esperando uma coisa muito negativa e acontece alguma coisa positiva, a reversão ela tem mais impacto. Então, vai depender de como o mercado vai se desempenhar aqui. Quando a gente olha para o macro, a gente consegue ver que a taxa de juros está rondando nesses 2 meses aqui, ó, ou no mês 9 ou no mês 11. Antes estava mais no mês 9, agora já está mais para o mês 11. Por quê? Por causa dos dados econômicos e inflação. Olhando para um dado que ele dá de fato uma visão mais de longo prazo e uma expectativa do que pode ser a inflação, nós temos esse dado aqui, ó. Lá em 2022 nós tivemos essa queda da inflação, desinflação, bababá, beleza. A partir do momento que ela chegou aqui, ó, você pode ver que nós começamos a lateralizar mais ou menos neste caixote feio que eu acabei desenhando aqui, tá? Nós tivemos uma queda muito absurda da inflação, ou seja, nesse período aqui, o mercado estava justamente com mais medo, que foi justamente esse período de maio, nós tivemos as primeiras quedas aqui, certo? Só que a inflação ela caiu muito e veio para esse patamar aqui embaixo. Seria legal ela ter feito o quê? Caído mais, tivesse rompido esse caixote aqui para continuar a tendência de baixa, porque o que dá a entender, ela caiu, lateralizou e está consolidando. Na expectativa mais otimista possível, seria ela consolidar para ela botar mais uma pernada e ficar aqui embaixo e continuar caindo. Se ela volta a subir aqui, o que o mercado vai precificar? Meu Deus, a inflação está subindo, logo o Fed ele não vai baixar os juros aqui, vai ficar mais tempo e o mercado pode dar ainda mais uma queda, ficar ainda mais nesse lenga-lenga devido à macroeconomia. Só que nós temos o outro lado da moeda, que se o Fed continuar demorando para tirar o pé do acelerador aqui, o que a gente vai ter? Quebra bancária, crise econômica e tudo isso leva o Fed a baixar a taxa de juros mais rápido e imprimir dinheiro. Então o cenário daqui para frente, a macroeconomia é aquilo que eu já falei para vocês, aquele indicador que vocês devem olhar, que é o indicador da liquidez global, que é justamente nós vamos passar por um período de afrouxamento quantitativo, seja ele pelo soft landing, que é justamente o Fed conseguir fazer isso aqui, tirar o pé devagar depois, começar a baixar a taxa de juros, ou seja, por esse pouso forçado, ou seja, vai ter que injetar liquidez, os bancos quebraram, que a coisa de fato está cada vez pior. Quando a gente olha aqui, o que a gente pode ver? Que essa zona de consolidação, ela está absurda, ela está dando uma oportunidade imensa para quem ainda não se posicionou, se posicionar. O Bitcoin agora está numa briga feroz justamente com essa barra aqui, ó. Isso aqui vai ser muito importante ele romper. Ele já rompeu essa aqui de baixo, o que foi muito importante para ele. Agora ele vai ter que romper essa linha aqui de 63 e 64K, onde também tem muitas liquidações aqui. O que nós podemos ver é essa consolidação maravilhosa, onde ele ficou aqui em cima agora dando um pouco mais de certeza. Entretanto, a gente não consegue ter a certeza que ele vai romper isso daqui agora, aí é lua para ele fazer esse pivô e continuar subindo. Seria muito bom se isso acontecesse, nós temos que ter paciência, porque ainda existe o FUD da Mt. Gox no mercado, ainda existe essa lateralização. Só que, meus queridos e queridas,
Quando a gente pega aqui uma perspectiva de médio a longo prazo do Bitcoin, que é o que eu falo para vocês olharem sempre para o ciclo do mercado, a gente pode ver uma coisa interessante, ó. Ele continua em tendência de alta. Ele segurou aqui e agora nesse momento ele está segurando aqui. O problema de fato, e por isso que o mercado está comendo, é ele romper e vir pegar essa faixa aqui, ó, de 51K, 52K, tá? Então é por isso que o mercado ainda está com medo. Só que aqui já são ótimas zonas de compra DCA, tem muita altcoin descontada. Quem tá dentro do DeFiverso está vendo as minhas movimentações e tudo isso, tá? Então foi aquilo que eu falei, é uma região de suporte muito forte. Quando a gente coloca o VPVR, a gente consegue ver aqui, tem um gapzinho por onde ele tá para passar aqui. Vai depender muito de fato dessa força aqui. Eu acredito que a Mt. Gox não vai ter um impacto tão absurdo assim. E nós temos esses catalisadores positivos para acontecer agora no mês. Então é ficar com a bundinha na parede, fazer o DCA, ter um pouco de caixa, fazer a estruturação do seu portfólio, fazer o rebalanceamento, tirar os perdedores da carteira, colocar os vencedores que você acha, de fato, estudar, ter esse tempo. Família, o que o mercado tá dando aqui pra gente, por isso que eu acho que não dá para reclamar, quem tá reclamando é porque não sabe o que tá fazendo, tá meio perdido no mercado, o mercado tá dando tempo pra gente acumular cada vez mais, tempo pra gente conseguir projetos cada vez mais consolidados para ter essa pernada de alta. Então é isso que a gente tem que acabar aproveitando. E quando a gente olha ainda mais para o macro, dá aqui de fato um deszoom, né? Claro que isso aqui eu tô zoando, é justamente o seguinte, o Bitcoin ele pode estar parado, mas ele está se valorizando perante as moedas fiduciárias. Quando a gente pega aqui o dólar, olha o gráfico do dólar perante o Bitcoin. Já atingiu zero. E como a gente pode ver, o patamar é continuar piorando. Quando a gente pega aqui com o euro, olha o que acontece com o euro. Também já atingiu zero. Quando a gente pega aqui com o real, também, olha o gráfico, já atingiu zero. Ou seja, o Bitcoin ele pode estar parado, mas ele está valorizando perante as moedas fiduciárias, porque as moedas fiduciárias, euro, dólar, real, estão sendo inflacionadas a todo santo minuto. Então, por isso que é importante você estar investido no mercado, fazer o rebalanceamento, fazer a sua realocação. E talvez nesse momento, você pode estar assim, ó, no post que eu fiz no Instagram. Você sem caixa e o Bitcoin em queda. Vendi minha cadeira para comprar mais Bitcoin. Vendi também a minha TV, vendi o meu sofá e tô vendendo a minha estante, tô vendendo a minha luz, só não tô vendendo o meu Bitcoinzinho que é a Holder Forever e meu quadro aqui de viagem. Agora o resto tá tudo vendendo para eu comprar mais Bitcoin. É claro que isso aqui é um meme, eu estou brincando, por quê? Porque se você tá sem caixa, se você tá sem dinheiro, é claro que isso existe outros fatores também, mas a maior parte do tempo, e eu tenho certeza que vai ter gente que vai falar, Lucas, eu não acho que é assim. E é o quê? É a falta de gerenciamento do seu portfólio. É muito mais fácil você culpar que você está sem dinheiro, culpar alguma outra coisa do que você culpar você mesmo porque fez o gerenciamento errado. O ser humano, ele sempre vai procurar culpar alguém, culpar um terceiro por seus próprios erros. Quando, na verdade, para haver evolução, você tem que se culpar e identificar os seus erros, ser frio com você mesmo, retificar isso, e aí você consegue evoluir e ser melhor do que uma vez você era. Então é isso que eu estou falando aqui, e como provas eu trago palavras dos próprios defazeiros que estão dentro do DeFiverso. Aproveitando esse momento de queda, fazendo DCA diário em Solana, ensinando no módulo 10. No módulo 10 eu apresento o meu método, o Barca, que é justamente uma estratégia de carteira que eu desenvolvi nos últimos 4 anos, trazendo resultados, ou seja, uma coisa que de fato funcionou durante ciclos de mercado e apresentou resultados maiores do que a média. Nunca estive tão tranquilo e confiante de investir, só no DeFiverso. E olha que já comprei vários cursos de investimento tradicional e nenhum chegou aos pés do DeFiverso. Como se não bastasse um, temos outro DeFizeiro falando. Depois que eu entrei no DeFiverso, estou parecendo a mãe de Ná, aceitando precisamente as minhas análises e previsões. Se olhar meus gráficos no TrendView, comentando em desenhado, as quedas entraram exatamente dentro das faixas que setei. Preparei o caixa, usei 50% e se caísse mais, teria mais caixa. Agora esperando as subidinhas de indicadores, ou seja, gerenciamento de portfólio. Se você está perdido, meu querido e minha querida, não perca as aulas do dia 10 e 11 de julho que eu vou fazer, porque eu vou te ensinar de fato a montar uma carteira. Não vai dar para mim explicar o método Barca inteiro, obviamente, mas eu vou te ensinar a analisar as narrativas do ciclo de mercado, escolher os projetos que podem compor a sua carteira para que você tenha resultados expressivos nessa segunda onda de alta que eu já venho falando, enquanto alguns decretaram aí que o bull market estava over, certo? Que tinha acabado. Ainda não, estamos cada vez mais perto. Eu acredito que para metade de julho em diante
a gente vai ter um mercado um pouco mais eufórico, porque a gente vai ter cada vez mais catalisadores positivos aí na esquina, tá? Então, paciência, aproveite o tempo que o mercado tá dando, estude, não perca as aulas do dia 10 e 11 de julho, que vai estar aqui o link na descrição para você, de fato, se inscrever, tá? No comentário fixado também junto com o meu Instagram. Fechou? Tamo junto, paciência, ótima semana a todos, eu espero você no dia 11. Tamo junto e ótimos lucros.